Salve, salve nação, Papo Tricolor começando para fazer o nosso tradicional pós-jogo após esse embalado São Paulo de Hernan Crespo, que conseguiu mais uma vitória no Morumbis e avança aí na tabela do Campeonato Brasileiro, galera. E somos o 7º colocado hoje na tabela do campeonato, empatados com o 6º e o 5º colocado. Dependendo da combinação de resultados, era para a gente estar em 5º, mas Mirassol acabou vencendo, então a gente ficou para trás também, até porque o Mirassol parece que tem um saldo de gols melhores do que os nossos, ou número de vitórias, algo nesse sentido. Enfim, galera, o São Paulo, que a gente estava preocupado de ser rebaixado no começo do Campeonato Brasileiro, agora eu acredito que nenhum São Paulino tem esse medo ainda de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. A gente vai permanecer aí na Série A e provavelmente a gente lute até, por que não, por um G4, um G6, né? Dependendo aí de como vai ser o calendário do São Paulo por conta da Libertadores da América, os demais torneios, como os outros times vão estar, mas é totalmente possível a gente estar aí entre os 6 primeiros colocados da competição nacional, pelo menos a meu ver. Eu acredito que o São Paulo tem um elenco muito bom, com algumas limitações, é claro, a gente vai falar sobre isso, inclusive uma baixa importantíssima no time do São Paulo, 2 baixas, inclusive, importantíssimas, mas antes da gente falar sobre os assuntos de São Paulo e Atlético Mineiro, se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, clica aqui no botão inscrever-se, dá essa moral, ajude a mídia alternativa do São Paulo a cada vez mais crescer e ser divulgada para mais São Paulinos. Já deixa seu like aí se você já é de casa, e se você ainda não conhece o nosso canal Papo Tricolor, seja muito bem-vindo. Se você é São Paulino, se você não é, tratando todo mundo aqui com respeito, você com certeza pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Galera, eu sempre esqueço de falar para vocês, eu deixo aqui passando aqui embaixo o nosso endereço do Instagram, do TikTok do canal também, então se vocês puderem seguir a gente por lá, vai ajudar bastante por conta das lives que a gente fazia de intervalo no Instagram, e o Instagram agora só permite que a gente faça lives lá se a gente tiver mais de 1.000 inscritos no Instagram, e eu ainda não tenho isso, então eu peço para vocês essa colaboração, ajude nessa briga, coloque aí o seu joinha lá no Instagram também, para seguir o nosso canal e a gente bater essa meta de 1.000 inscritos no Instagram e no TikTok também, é o mesmo endereço, @canal Papo Tricolor, segue lá e dá essa moral, beleza? Pessoal, a gente teve a estreia da camisa 3 hoje do São Paulo, né? Muito bonito, por sinal, o uniforme que homenageia o uniforme que o Rogério Ceni utilizou naquela final de Mundial em 2005 contra o Liverpool. Aquele dia maravilhoso para o torcedor são paulino, que o mundo foi pintado em 3 cores mais uma vez, e o Rogério fez uma das partidas mais sensacionais que eu já vi um goleiro fazer. Muito legal essa homenagem que a New Balance fez esse ano em relação aos 20 anos do Mundial de 2005, onde os 3 uniformes lembram os uniformes daquele ano, inclusive o do Rogério Ceni que ele utilizou na final do Mundial. Eu gostei muito dessa camisa. Quem quiser me dar de presente aí, é R$500 a camisa. Eu, infelizmente, não tenho esse dinheiro para comprá-la, mas já até avisei a minha esposa que eu pretendo comprar no final do ano. Vamos ver se abaixa um pouco aí o preço para a gente poder adquirir essa beleza dessa camisa, porque eu gostei bastante, de verdade, da camisa que o São Paulo jogou hoje. Pessoal, e o São Paulo hoje fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo. Eu confesso que eu não gostei muito do futebol do São Paulo, mas foi um resultado muito legal, 2-0, a gente não ganhava do Atlético Mineiro há muito tempo, inclusive na live que eu fiz ontem à noite, eu falei que o São Paulo faria um placar de 2-0 hoje, e foi o placar, eu só errei os marcadores, né? Os gols hoje foram feitos pelo Tapia e pelo Pablo Maia, o primeiro pelo Pablo Maia e o segundo pelo Tapia. Quem podia imaginar que o Tapia faria um bonito gol? Aliás, os 2 gols do São Paulo hoje foram 2 belas jogadas trabalhadas. Gostei bastante da movimentação que o São Paulo fez, mas eu ainda sinto que esse time do São Paulo, ele peca muito em relação a matar o jogo. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo o São Paulo, ele faz um gol, eu sinto que o time recua um pouco, apesar de não ficar voltando bola pro goleiro, eu sinto falta de trabalhar melhor a bola no ataque. Eu vejo o São Paulo controlando muito a bola ali no meio de campo, não recuando, não estou falando que o São Paulo recua,
mas eu sinto falta do avanço para chegar no ataque e matar a partida. O quanto antes o São Paulo consegue matar a partida, melhor para o seu torcedor, que não vai ficar irritado, não vai ficar cornetando ninguém. A gente sabe que tem uma ala da torcida do São Paulo que é muito corneta, a gente sabe disso. Eu evito fazer isso, faço as críticas aqui quando eu acho que tem que criticá-las, como a que eu vou fazer daqui a pouco. E eu acho que falta isso para o São Paulo do Crespo. Matar o jogo quanto antes para evitar sofrimentos. A equipe do Atlético hoje podia estar bem desfalcada, mas não é uma equipe que você pode menosprezar, podemos assim dizer. Há quanto tempo o São Paulo não vencia o Atlético Mineiro, inclusive dentro de casa? Entende? Eu, inclusive, foi o ano passado, eu fui num jogo São Paulo e Atlético Mineiro, foi no Morumbi, o São Paulo começou perdendo de 2-0 esse jogo, e aí empatou 2-2, acabou o jogo empatado, mas é um adversário que tem sido indigesto aí pro time do São Paulo já há alguns anos, e o São Paulo hoje conseguiu quebrar esse tabu contra o Atlético Mineiro. E não adianta falar, o time estava desfalcado e tudo mais. Tudo bem, galera, mas o jogo é jogo, o São Paulo foi lá e conseguiu fazer o placar 2-0. É o 7º colocado agora do Campeonato Brasileiro e a gente só vai jogar agora no próximo fim de semana, se eu não me engano, contra o Cruzeiro. Eu acredito que é isso, deixa eu só ver aqui o próximo adversário do São Paulo, mas eu tenho quase certeza que é o Cruzeiro. Campeonato Brasileiro de 2025, 22ª rodada. É isso mesmo. Cruzeiro lá no Mineirão, galera. Partida difícil para o São Paulo fora de casa. Então era muito importante hoje a gente vencer no Morumbi, porque vencer o Cruzeiro no Mineirão, por mais que falem que o Cruzeiro é meio que freguês do São Paulo, o Cruzeiro hoje, se eu não me engano, é o 2º ou 3º colocado da competição. Então não vai ser um jogo fácil, como foi anos atrás. A gente sabe que o Cruzeiro tem um time muito qualificado, o São Paulo provavelmente tenha desfalques aí para a próxima partida também. Por exemplo, o Ferrarese, se eu não me engano, tomou o 3º cartão amarelo hoje, está fora da próxima partida. O Marcos Antônio sentiu a posterior, mais um jogador que sente uma lesão na posterior da coxa esquerda, uma lesão muscular. O que acontece com essa preparação física do São Paulo, né, galera? Sempre vai ter um jogador se lesionando, sempre vai ter um jogador que vai sentir durante o jogo, ou vai sentir no treinamento. É complicado, eu fico me imaginando que tipo de preparo físico é feito no CT da Barra Funda, ainda mais agora com TecFoot e tudo mais, seria para essas lesões diminuírem, né? Mas vai saber o que aconteceu com o Marcos Antônio hoje, foi só um acidente de jogo mesmo ali, enfim, é uma fatalidade, mas a gente vai aguardar agora melhores orientações de como vai estar o Marcos Antônio para as próximas semanas. Eu espero de verdade que ele já esteja recuperado para o fim de semana, porque ele é uma peça-chave do nosso meio-campo. Marcos Antônio tem jogado uma barbaridade. Estou gostando muito. E galera, hoje pela manhã o Jorge Nicola fez uma publicação a respeito de um fundo que o Alexandre Zanqueta já havia comentado no blog do São Paulo também, que era aquele acordo com o Grego que sofreu uma modificação, que agora é um fundo de investimentos, que vários investidores vão poder colocar dinheiro para ajudar o São Paulo e investir nessa nova modalidade que o São Paulo está criando aqui no futebol brasileiro. Mas assim, eu vou de verdade esperar isso avançar e ser assinado e começarem a aportar dinheiro de verdade. Eu vou esperar, não vou comemorar, porque a gente sabe que sempre que o São Paulo solta alguma coisa é porque tem alguma bomba para vir aí. E essa veio ainda hoje. Antes do jogo, durante a semana, as notícias que tinham que o Lucas havia treinado normalmente, que o Lucas estava bem no campo, que o Lucas estava poderia até ser titular e tal, ou então seria uma opção para o Crespo. E hoje, horas antes da partida, falaram que o Lucas sentiu e não iria para o jogo, não seria nem relacionado. Então, assim, é complicado. Tem que soltar uma boa notícia para poder soltar a bomba depois e a torcida não ficar enchendo o saco. Mas não tem jeito, galera. Agora, o que a torcida do São Paulo, principalmente a gente que produz conteúdo, que a gente espera? Que a diretoria do São Paulo faça como fez com o próprio Lucas, com o Oscar, que é vir a público e falar: o Lucas sofreu com isso, isso e isso, o tempo de recuperação é X dias, ele está previsto para voltar dia tal. A previsão inicial que saiu agora é que o Lucas tem que estar disponível para o jogo contra a Libertadores da América contra a LDU.
que foi palavras aí da diretoria do São Paulo. Só que é o seguinte, galera, o que adianta o Lucas estar disponível para jogar contra a LDU se ele não vai ter ritmo de jogo? Faz sentido na cabeça de vocês isso? Será que o Lucas se lesionou, galera? Eu não tô querendo plantar o caos aqui não, quero deixar bem claro aqui que eu não tô querendo plantar caos, nem nada nesse sentido. Mas não é estranho vir com esse discurso que o Lucas vai ser o jogador da Libertadores? O Lucas não tá jogando bem, galera. Claramente você assiste os jogos do São Paulo, você vê que o Lucas está sem ritmo. E você, quando você treina, quando você é atleta, você só consegue ritmo treinando, jogando. É só assim. Não adianta nada você falar assim, não, vou preservar você para jogar só a Libertadores. Não adianta, o cara vai entrar como se ele tivesse amarrado daquelas bolas de 20 quilos, sabe, de prisioneiro de desenho animado. Essa vai ser a impressão. Inclusive a impressão que eu estou tendo do Lucas. O Lucas, claramente, você vê que ele não tá dando arrancada. Pelo semblante dele, você vê que ele não tá 100% confiável ali pra jogar. Eu não sei se colocaram ele pra jogar antes da hora também, pra torcida parar de reclamar. E eu quero dizer que a torcida do São Paulo reclama com razão, por falta da transparência da diretoria do São Paulo. Entende? Não é nem em relação a reclamar de birra, não. O Lucas é nosso craque, o Lucas é um dos jogadores que recebe mais no time do São Paulo. O torcedor São Paulino gosta muito do Lucas, está preocupado com uma lesão que ele teve no começo do ano, que, a meu ver, se tivessem operado na época, ele já estaria 100%, e não é só a minha opinião. Muitas pessoas que eu vejo falando aí, inclusive ex-atletas, falaram que passaram por coisas parecidas e só resolveram com cirurgia, então não sei por que o São Paulo não operou, enfim. Então, o questionamento que fica é esse. Quando a diretoria do São Paulo vai virar público e falar o Lucas vai voltar dia tal? E não adianta voltar só na Libertadores, galera. Não adianta falar que a competição do Lucas vai ser a Libertadores, porque e se a gente é eliminado? Quer dizer, o Lucas não joga mais no Campeonato Brasileiro, é isso? Faz sentido? Não faz sentido, né, galera? Então, a diretoria do São Paulo, sim, tem que vir a público, dar explicações do que o Lucas tem, do que aconteceu, se é uma lesão, se não é, se ele só sentiu um incômodo, se não. Transparência, o que o torcedor do São Paulo sempre cobra. É tão difícil ser transparente com o torcedor do São Paulo, galera. Eu realmente não consigo entender essa falta de transparência da torcida do São Paulo. E se não bastasse o Lucas, o Marcos Antônio, que a gente já falou aqui, acabou sentindo também. Esperamos que se recupere bem. Depois que ele saiu do campo ali, que ele já pediu a substituição, ele já foi fazer gelo na coxa ali no banco de reservas. Então a gente vai aguardar melhores informações aí do que aconteceu com o Marcos Antônio, se foi só uma prevenção, na verdade, ou se de fato ele preocupa para as próximas partidas do São Paulo. Marcos Antônio, que é um jogador que inclusive estava relacionado para uma pré-lista da seleção brasileira, galera. Tá jogando demais o Marcos Antônio. Agora é aguardar as melhores informações aí, esperar o que o São Paulo vai trazer para o seu torcedor. A gente espera essa transparência do torcedor do São Paulo. E agora a gente vai começar a semana muito bem, comemorando uma vitória do Tricolor, não é mesmo? 2-0 em cima do Galo. A gente conseguiu aí essa vitória para começar a semana bem. Pessoal, vamos nas notas aí. Rafael não correu perigo hoje, nota 6. O Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino também não te sofreram muito com o ataque do Atlético Mineiro, até porque o Hulk não jogou, né? Graças a Deus. Nota 6 para os zagueiros do São Paulo também. Marcos Antônio, Pablo Maia e o Bobadilha, para mim, os três foram os melhores do São Paulo hoje, jogaram muita bola. Nota 8 para todo mundo. Aliás, pro Pablo Maia, que fez o gol, nota 10, a gente sempre dá 10 para quem faz o gol aqui. Os laterais do São Paulo, Cédric e o Enzo Dias fizeram uma boa partida, nota 8 para ambos. E o ataque do São Paulo, o André Silva e o Ferreirinha, acho que eles foram muito abaixo hoje, não gostei da partida deles, nota 5 para Ferreirinha e André Silva. E o Tapia que entrou, e o Luciano também que entrou e participou do gol, juntamente com o Rodriguinho, nota 10 para o Tapia pelo gol, e nota 8 para Luciano e Rodriguinho, que participaram ali, melhoraram o ataque do São Paulo. Eu gostei bastante. Nota 8 para o Hernan Crespo, para a escalação que fez e pelo trabalho que vem fazendo aí à frente da equipe do São Paulo, meus amigos. Eu vou ficando por aqui.
uma boa semana para vocês, que vocês consigam atingir todos os seus objetivos, que seja uma semana maravilhosa que começa agora com essa vitória do São Paulo nesse fim de domingo, né? Horário ruim, inclusive, do jogo. Agora é quase 11 da noite, a hora que eu tô terminando de gravar esse vídeo aqui. Espero que vocês assistam o nosso pós-jogo aqui e deixe aqui nos seus comentários para vocês quem foi o melhor jogador da partida, ou então deixe um questionamento para a diretoria do São Paulo. O que aconteceu de fato com o Lucas Moura, diretoria? Vamos que vamos São Paulo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!